Bom dia! Jovem Pan Morning Show! Tô aqui a postos com os meus amigos de bancada para começar mais um Jovem Pan Morning Show! Nossa revista radiofônica matinal nas ondas da Jovem Pan. Hoje, terça-feira, 23 de maio de 2017. Sejam bem-vindos. A alma viva mais honesta do mundo. Que susto! O ex-presidente Lula é alvo de mais uma denúncia no âmbito da Lava Jato. Se ela for aceita pela justiça, o petista, que já é réu em 5 ações penais, poderá pedir sua segunda música no Fantástico. Não é aquela história dos 3 gols que pede música? Já já você vai entender essa história. Firme como prego na areia, balançando no cargo, o presidente Michel Temer desiste de pedir ao STF a suspensão do inquérito contra ele. O PMDBista tenta desqualificar a gravação feita por Joesley Batista e relega o mais importante, o conteúdo dela. Uma conversa que de republicana não tem nada. Manchester em pânico. Todos os detalhes da dupla explosão que fez dezenas de mortos e feridos ao fim de um show da cantora americana Ariana Grande na cidade britânica. Esses são alguns destaques do Morning Show que está começando. Bom dia, Paulinha. Já temos uma hashtag para chamar de nossa, Sim, não é? Ed, temos uma hashtag aqui para chamar de nossa. Eu quero saber o que o FBI do Twitter sabe. Você sabe que no Twitter as pessoas descobrem coisas que até Deus duvida. Sim, grandes detetives Eles por ali. vasculham a vida das pessoas, Grandes os likes, investigadores. o passado, e eles descobrem muitas coisas. Então hoje eu quero que vocês, twitteiros, delatem tudo o que vocês sabem. Tudo, eu quero provas, eu quero prints, eu quero gravações, eu quero vídeos na hashtag, na minha delação, eu. É isso, da pena. A gente tá junto nessa, pede as imagens. Eu quero imagens e denúncias, é isso? É isso. E fala memes também. E bebes. Bebes. E bebes. E gifs, porque eu aprendi que fala gifs e não gifs. Ah, tá bom. Hashtag na minha delação eu. Pode vir aqui conversar com a gente, comentar esse programa, porque se a gente for para os assuntos mais comentados deste país, tem sim prêmio para vocês. Ok, bom dia. Denunciar os vagabundos aí. Bom dia, da Pena. Bom dia, Vini. Bom dia só se for pra você. Bom dia, presidente. Bom dia. Bom dia, Silvio. No duro? Bom dia, Gabi. Bom dia. Nossa, que turma no estúdio hoje. Bom dia, Bolsa Progressista. Bom dia. Tu tava aí. Dá um abraço aqui, mano. Depois dá um abraço, pô. Bom dia, Augusto Nunes. Bom dia, Ellen. Bom dia, Ellen Brau. Vamos em frente. Buenas. Mais um Morning Show que tá começando. Muito bom contar com o prestígio e a audiência de vocês aí do outro lado. Estamos começando. Esses são só alguns assuntos que a gente vai debater nessa manhã de terça-feira. Olha aqui. Na interação com os ouvintes pelo WhatsApp, 11 931 17009, o tema será polêmico hoje. Eu quero ouvir você, caro ouvinte. Você acha racista o novo clipe da cantora Malu Magalhães? Bom, qual é o clipe? Então, olha, você pode até fazer um exercício aí de ir no YouTube, procurar o videoclipe pra ver e comentar comigo aqui pelo WhatsApp. Mas a Paulinha pode adiantar aí numa descrição sucinta, breve e objetiva, Paulinha. Talvez vocês não tenham assistido, mas na última sexta a Malu lançou o clipe de Pra Você Não Presta, essa música dela, né? E já deu maior bafafá nas redes sociais. Talvez vocês tenham visto até fotos do clipe por aí. Então tem a Malu ali, de camisa, enfim, com aquelas roupinhas dela. E um grupo de bailarinos negros, mostrando mais a pele, no que muita gente acreditou que foi basicamente uma colocação racista ali, né? Lá à frente, assim, a asinha, digamos assim, mais coberta, sempre à frente do grupo, né? Enquanto os bailarinos ali ao fundo, mostrando seu corpo, suados. Tem também viu? eles aparecendo ali numa escada, que muita gente entendeu como se fosse uma grade, né? Como se eles estivessem aprisionados. Bom. Sei lá, é confuso, eu tô esperando a opinião de vocês. Também é legal lembrar que no começo do clipe a Malu tá com uma camiseta escrito Oscar 2002, que foi o Oscar que foi vencido por dois primeiro atores e único negros. até, não é agora? Até agora, depois É. não sei mais, mas foi o primeiro que premiou atores negros, né? Em que dois Foi venceram. o Denzel Washington, não foi? Que ganhou um dos prêmios. Se eu não me engano, nessa ocasião. Desculpa te pegar de surpresa. Pois é, mas eu que devia ter pego aqui já pra falar. Desculpa. Mas eu acho que foi o Denzel Washington. E a Whoopi, talvez, não. Enfim, você vai vendo não aí. Não mas foi o clipe... Mas foi um Oscar em que ganhou a Halle Berry, melhor atriz pela Última Isso. Ceia.
e o Denzel Washington por dia de treinamento. Então 2 atores negros venceram o Oscar. Ela tá com essa camiseta como quem tá ali pra falar, né, uma coisa legal. Colocar essa questão, né? Pois é, mas muita gente interpretou ao contrário. Sim. Então, se você quiser assistir ao clipe pra dar sua opinião, assista. Mande aí pro nosso WhatsApp a sua opinião a respeito dessa polêmica que vem acontecendo aí desde sexta-feira. Já foi dito de tudo, Ed. Olha, vamos lá, eu vou, antes da gente abrir a discussão, quando a gente for falar aqui, colocar as sonoras dos ouvintes, vai falar sobre isso ainda. Então você pode dar a sua opinião pelo nosso WhatsApp, 11 931 7009. Vai lá no YouTube, no Vevo, dá uma sacada, o clipe Você Não Presta, da Malu Magalhães, vai compor o novo álbum dela chamado Vem, a ser lançado ainda. Dê a sua opinião, a gente quer colocar na roda essa questão sobre o racismo, pelo qual está sendo acusada a cantora Malu Magalhães. Então vai lá, 11 931 7009, entre os participantes tem sempre a camiseta do Morning Show. Pode curtir a nossa página no Facebook, vai lá, JP Morning Show, inscreva-se no nosso canal no YouTube, além de ouvir o que a gente fala aqui pelo rádio, você pode ver também tudo o que acontece nesse cubo multicolorido do Morning Show. Vai lá, inscreva-se, o endereço é fácil, youtube.com/Morning Show JP. No mais, convido você, querido ouvinte, a permanecer a próxima hora e meia colado com a gente aqui na Jovem Pan. Vamos abrir o noticiário indo diretamente à Inglaterra. Ontem, uma de suas principais cidades, estou me referindo a Manchester, foi alvo de uma dupla explosão que deixou dezenas de mortos e feridos. Isso aconteceu ao fim de um show da cantora pop americana Ariana Grande. Ulisses Neto, muito bom dia. O que as autoridades britânicas já sabem sobre essa explosão? Oi, Edgar, bom dia para todo mundo que acompanha o Morning Show. Aqui na Inglaterra, todo mundo bem consternado, né, com o que aconteceu em Manchester, que você disse, é uma das cidades mais importantes do Reino Unido. Foi o pior ataque desde 2005, quando o metrô de Londres foi alvo de uma ação da Al-Qaeda. E o que as autoridades sabem, por enquanto, é o seguinte, que o ataque foi realizado por um homem apenas, ou melhor dizendo, por um homem que não se sabe ainda se estava sozinho ou não. A primeira-ministra Theresa May fez um pronunciamento hoje cedo, dizendo que eles já sabem a identidade, já conhecem a identidade desse terrorista, mas que não vão revelar para o público ainda, porque as investigações estão ocorrendo. Não se sabe se foi apenas um homem ou se ele tinha mais outro apoio de outros terroristas trabalhando com ele. Uma prisão foi feita agora há pouco no sul de Manchester, mas também não está claro quem foi preso, qual é a relação desse suspeito com o que ocorreu ontem. E a rede terrorista do Estado Islâmico, né, assumiu a autoria do atentado nesta manhã, usando os canais deles de comunicação que são chamados de oficiais, né, disseram que a operação foi realizada por um de seus integrantes, mas tudo isso ainda está sendo averiguado. O governo começou a divulgar hoje também, agora há pouco, algumas identidades das vítimas, e como o show era da Ariana Grande, né, que é uma cantora muito famosa entre os adolescentes, o público era bem jovem desse show. Então, as vítimas são, na maioria, né, crianças, meninas bem jovens mesmo. Uma das vítimas identificadas até agora é uma criança de 8 anos, uma menina de apenas 8 anos. Existem outras vítimas pouco mais velhas, mas sempre nessa faixa de adolescentes, e segundo a BBC, muitas crianças ainda estão internadas, no total de 59 vítimas, quase 2 dezenas, quase 20 vítimas são crianças, são pré-adolescentes que ainda estão recebendo atendimento médico. As filhas do treinador espanhol Pep Guardiola, a esposa dele e uma das filhas dele estavam lá nesse show também, porque Manchester é muito famosa pelo futebol da cidade, né? O Manchester City, o Manchester United. O Pep Guardiola é treinador do Manchester City, essa informação que a família dele também estava por lá. É uma tragédia, um atentado terrorista que pegou muito forte aqui na Inglaterra, que abalou bastante o país por causa do alvo, né? Que eram crianças, como eu disse, adolescentes que estavam se divertindo ontem à noite no show da Ariana Grande, Edgar. A Ariana, que é essa cantora americana de 23 anos, né, parece que ela também foi fotografada deixando
ali o estádio, bastante abalada, chorando muito, né? Porque você imagina você estar envolvida num negócio desse, né? Inclusive, ela faria um show em Londres na quinta-feira, cancelou essa apresentação. E essa programação ali na Europa também ficou comprometida. Não se sabe se a gente vai ter o show da Bélgica, Polônia, Alemanha e Suíça, que eram os próximos dessa turnê Dangerous Woman Tour, que era a turnê que a Ariana Grande estava fazendo. E aí muitos artistas também, Edgar, usaram aí as redes sociais para dar um abraço virtual, digamos assim, na ARI, que eles chamam, né? Os que são mais íntimos da cantora. Então a gente teve diversas manifestações. A própria Ariana Grande fez um post dizendo: arrasada, do fundo do meu coração eu sinto muito, muito, não tenho palavras. O empresário dela também se manifestou. Enfim, e muitos artistas mesmo, como a Lena Dunham, por exemplo, que é autora da série Girls, feminista. Ela disse o seguinte: você trabalha promovendo o amor e a aceitação. Esses atos não te representam, não representam os seus fãs. Enfim, Demi Lovato postou foto, Miley Cyrus, que fez uma apresentação com a Ariana Grande, lembra, Edgar? Muito legal. Sim. Elas de pijama ali, num jardim, foi muito, muito legal. Também mandou a sua mensagem. Christina Aguilera, Jennifer Lopez, Harry Styles, enfim, todos os artistas bastante preocupados, né, Ed? Porque o que acontece? O show de uma artista que nem politizada era, não tem nada a ver, aí acontece um negócio desse com criança, né? É um negócio bastante preocupante que compromete outras apresentações, quer dizer, Sim. Tem outros shows agendados. Ulisses, a polícia vai se preocupar mais com isso, porque parece que então agora também é alvo. Acho que em Londres já foi cancelada a apresentação, né, Ulisses? Dela sim. Ela suspendeu a turnê mundial logo que esse atentado ocorreu, né? Eram mais de 20 mil pessoas lá na Manchester Arena, que aqui para os padrões da Europa é um show grande, né? E havia essa agenda aqui para Londres também, que já foi suspensa. Para a Bélgica, que é outro país que sofre muito com o terrorismo, também está em dúvida, como a Paulinha falou. E aqui é bem esse tom que vocês citaram, que da consternação do público britânico por causa do alvo, né? A primeira-ministra chegou a dizer o seguinte, né? Que é difícil de entender a mente de alguém que vê um espaço lotado de crianças como uma oportunidade para a carnificina. Esses eventos na Inglaterra sempre são muito bem policiados, sempre tem muitas restrições para entrar nesse tipo de evento. Por exemplo, você não consegue levar... É quase o mesmo nível de segurança de entrar num aeroporto, né? Que você não pode levar líquido na mala... metal, essas coisas. Aqui existe esse controle grande também, mas o ataque foi no foyer, ou seja, numa área de entrada da casa de espetáculos, uma área que fazia uma ligação até que direta para a estação de trem. Então não dá para controlar tudo, essa que é a questão, né? Não tem como controlar tudo. Hoje em Londres, o policiamento foi reforçado, principalmente nas estações de metrô, nos aeroportos, o que eles sempre fazem quando acontece um episódio como esse, mas é uma medida paliativa, né? Só para os olhos, só para a gente sentir um pouquinho mais seguro num dia como esse, porque na prática tá claro que não tem como prever o que vai acontecer. No Bataclan, por exemplo, o ataque que foi diferente, né? Foi com armamento, e foi dentro da casa de espetáculos. Agora foi fora, na entrada ali, né? Então o padrão ele mostra que não tem muito como policiar. Alguém assumiu a autoria? Eu ia perguntar até se... Porque o relato que se tem é de um homem-bomba, mas ele se detonou, grupo, né? Ou era uma bomba colocada no local? O que a polícia disse aqui é que o Estado Islâmico reconheceu, reivindicou, melhor dizendo, a autoria do atentado. A informação inicial é de que uma bomba foi detonada e que o terrorista morreu nessa explosão. Sim, entendi. Essa é a informação que a gente tem até agora. E que a identidade dele já foi descoberta pela polícia, mas que essa informação ainda não foi divulgada. Os grandes beneficiários desse tipo de atentado são os Trumps da vida. Porque eu quero ver agora, ele vai justificar o discurso dele, assim, quero ver uma manifestação em Londres da comunidade islâmica contra o terrorismo. Porque não é tão difícil combater, seria menos complicado combater o terrorismo se você tivesse a ajuda da comunidade islâmica, de uma comunidade islâmica que denunciasse a presença de terroristas, que não é possível que eles se movimentem assim, tão silenciosamente
e com tanta habilidade que ninguém percebe, mesmo sendo islâmico. Precisa chegar na nossa sala de estar, né, Augusto? Porque eu fico pensando, e é uma guerra ali dos extremos mesmo, como você colocou, mas eu fico pensando, a gente tá no meio, né? A gente se sensibiliza com isso, obviamente, um ato atroz, uma coisa, né, um horror, improvável, tal. Mas né, a gente também se inexplicável. sensibiliza quando a gente vê as jovens sendo presas, cooptadas pelo Boko Haram, quando os africanos matam as crianças que estão também totalmente em situação vulnerável. Claro, mas esses grupos terroristas, a primeira-ministra da Inglaterra está procurando pelo em ovo, porque não vai encontrar alguma lógica na mente terrorista. O terrorista, ele vive para aterrorizar. Sim. Como é que você vai entender uma cabeça assim? Não, mas o problema eu acho que é um pouquinho mais difícil, Augusto, hoje em dia, porque assim, se a gente vê, por exemplo, o caso lá do Borussia Dortmund, pode ser, me corrige, Vinícius, quando foi do atentado ao ônibus, né? Sim, foi Borussia Dortmund contra o Mônaco. Né? Era um nativo, né? Eu tô dizendo, desde que seja provado que foi o Estado Islâmico. Não, mas aí é que tá, o problema, a gente não identificou, o governo já identificou, mas não divulgou ainda quem é que os últimos atos que a gente tem visto, não é um terrorista como a gente imagina, um terrorista islâmico que convive com a comunidade islâmica. A identificação está mais difícil por isso. É um cidadão que nasceu na Alemanha, na Bélgica, na França. E que agia normalmente com a sua comunidade, que convivia normalmente com a sua comunidade e que de repente comete um ato de Mas esse é o silêncio. Agora, pelo menos uma manifestação de protesto dos islâmicos. Isso é muito mais difícil, né? E aí fica impossível mesmo, é o que o Ulisses está falando. É impossível fazer a Vamos lá. Ulisses, obrigado pelas tuas informações, viu? Bom trabalho para você em Londres. Valeu, Edgar. Bom dia a todos. Até mais. Ulisses Neto conversando com a gente diretamente de Londres. O assunto agora vai para onde? Política. Vamos falar de política. Temendo uma derrota, o presidente Michel Temer desistiu de pedir no Supremo Tribunal Federal a suspensão do inquérito contra ele. Em outra frente, porém, contratou o perito Ricardo Molina, que desancou o trabalho da Procuradoria-Geral da República. Molina disse que o áudio da conversa entre Temer e Joesley Batista, da JBS, é imprestável e não serve como prova, e afirmou que a PGR é ingênua e incompetente ao utilizar a conversa no pedido de investigação contra o presidente da República. Zé Maria Trindade, se Michel Temer vai cair, ainda não se sabe, embora já se apostem nisso, né? Mas o certo é que ele vai cair atirando, né, meu amigo? Bom dia. Esta é a nova postura do presidente Michel Temer. Olha, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos daí na mesa. Olha, Edgar, a história é a seguinte: o presidente Michel Temer montou duas centrais aqui de defesa. Uma jurídica, muito forte também, e outra política, com a participação do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. Na área jurídica, o presidente tem se aconselhado ali de especialistas no Supremo Tribunal Federal e também na área política, está transitando ali. Ontem, todas as indicações do presidente Michel Temer foi de que a área jurídica tem sim uma interligação ali com a área política. Ele entendeu que se amanhã o Supremo reunisse o plenário para discutir o pedido de inquérito contra ele e confirmasse o inquérito, era desesperador politicamente. Isso porque o PSDB e o DEM estariam contra o presidente Michel Temer, investigado oficialmente e confirmado pelo plenário. Daí a situação de retirar do Supremo Tribunal Federal o pedido de suspensão do inquérito e atacar agora, tendo como alvo aí uma história nova, que é a situação dos delatores batistas, os donos da JBS. Um grupo de advogados, inclusive a OAB, ministros do Supremo, estão entendendo de que foi benefício demais para os donos da JBS e confessaram ali crimes em 10 anos e estão fora. Então essa é uma ideia de atacar os delatores, né? E aí, juridicamente, se defender também com a possibilidade aí de incongruências naquela gravação que complicou e muito o presidente Michel Temer. Ontem, Edgar, a assessoria do presidente diz que ele não foi derrotado na última reunião, naquela de domingo, em que transformou um jantar no encontro de ministros e líderes, né? E para mostrar também essa força política, o presidente se encontrou ontem à noite
com líderes e políticos na casa do presidente da Câmara. Michel Temer, Edgar, não tem aquela desvantagem que Dilma teve, porque ela tinha um vice-presidente articulando ali, né? Sim. E neste caso, não. O presidente Rodrigo Maia não gosta nem de brincadeira falar sobre a ida dele para o Palácio do Planalto. A estratégia da defesa do presidente fica clara aí, né? Uma derrota já nesse primeiro capítulo aí enfraqueceria já mais ainda uma defesa que é frágil, né? Ao olhar e a análise de juristas, enfim. Agora, quando o assunto é a conversa com o Joesley Batista, o Michel Temer tenta a todo custo jogar a luz sobre a forma em detrimento do conteúdo. Ou seja, a estratégia é desqualificar a gravação enquanto se relega a último plano o conteúdo, né, dessa gravação. E o que foi dito ali numa residência oficial no Palácio do Jaburu. Augusto, até onde se pode levar essa linha de defesa, hein? Essa linha de defesa leva ao caminho de volta à planície, né? Vai acabar saindo do Planalto mesmo, porque é o seguinte, a contratação por um acusado de determinados advogados já é uma confissão de culpa, pode prender. Se você me acusar de alguma coisa e eu contratar, por exemplo, aquele Cristiano Zanin, advogado do Lula, pode prender porque eu sou culpado. Porque ele vai estar lá para mentir e me libertar, impedir que eu seja preso, condenado, etc. Está direcionando esse pensamento para o perito, no caso, também? Para o perito também. O perito Ricardo Molina, ele próprio diz assim, não existe verdade absoluta. Existe sim a verdade factual, que é o contrário da mentira. Ponto. Isso aqui é uma bancada, é uma mesa, né? Não é um relógio. Por exemplo, o Zanin também diz que ele tem que jogar dúvida, né, entre quem vai julgar, porque aí não é possível condenar e tal. Ou seja, o Zanin, o perito Molina. Esse Molina, ele defende a pessoa que o contrata. E faz o que for necessário, como fez no caso do PC Farias, como fez no caso da bolinha de papel que ele transformou no objeto José pesado. Serra, na campanha. Ele faz qualquer negócio. O Temer, ao fazer isso, ele está mostrando que ele precisa de especialistas na absolvição de culpados. Porque juntar o advogado que ele contratou, tá? Conhecemos. Faz qualquer negócio. Se contrata, eu tento te absolver. Não é o primeiro juiz do caso, como recomendava o Sobral Pinto. Ele faz qualquer negócio para te tirar da cadeia. O perito também. Então, esse perito, olha, mais uma contratação dessas e o Temer vai dispensar acusadores. Curioso, você boa, Augusto. Eu fiquei lembrando do depoimento do Ricardo Molina ontem, e isso que você está falando, na verdade, faz todo sentido, porque ele parte também, ele sai das alegações técnicas ali e parte para uma desqualificação política, inclusive, né? Exatamente. Criticando os procuradores, a Procuradoria-Geral, o áudio em si, o equipamento. O equipamento é ruim mesmo, o áudio tem edição, não tem edição, ele coloca que às vezes ali pode ter uma edição feita pela mão humana ou pela uma deficiência do aparelho, mas e daí? O contexto da conversa tá ali, claro. Se você apresentar 1 minuto da conversa, já serve como prova, porque aquilo é um encontro entre um marginal, um delinquente, um ladrão corrupto com o presidente da República, e ele pede a substituição de gente honesta no governo. O Temer tá fazendo igual uma vez em que minha mulher me pegou com outra mulher no motel, olhei pra minha mulher e falei, o que você tá fazendo aqui? Não é nada do que você tá pensando. Exatamente, ele fica bravo. Ô Zé, depois que ele disse pra Folha de São Paulo, uma entrevista. Ele era acusado de alguma coisa? E a entrevista também, nesse caso, não entra como uma prova, não entra como dentro do processo todo? É evidente, né? Evidente. Me parece. Ô, Trindade... Não me lembrava. Ele também, ninguém se lembra de nada. Ninguém se lembra de nada. Quando o Temer, o presidente, desiste do pedido de suspensão aí, de inquérito no Supremo Tribunal Federal, ele deixa claro que agora é centrar fogo, então, mais na questão política do que no judiciário, né? Na tua visão aí, quais seriam os próximos passos nesse processo aí contra o presidente Temer?
Pois é, olha, o resumo dessa conversa aí é a chamada defesa jurídica, né? Quando não se tem argumentos para combater o conteúdo, aí vai pelos detalhes jurídicos, né? E tenta inviabilizar a prova, quer dizer, a prova é real, existe, mas não pode ser considerada no processo. É a chamada defesa jurídica, que busca ali falhas nos meandros jurídicos. O presidente Michel Temer está querendo retardar na área jurídica e dominar ali a área política. Nós temos dois fatores aqui muito importantes para acontecer nos próximos dias. Um é o senhor da República agora, que é o Rocha Loures. Ele, se disser que está em voo solo, que recebeu dinheiro para ele e assumir tudo, é uma situação. Se ele disser que estava amando do presidente Michel Temer, a coisa muda de figura. E olha, ele entregou a mala com os R$500 mil à Polícia Federal. Uma demonstração clara de que está tentando colaborar com medo exatamente da prisão que foi pedida, confirmada, né, pelo Procurador-Geral, pedindo para que o assunto fosse ao plenário. Está temendo a prisão. Então, uma colaboração dele será muito importante. E também novos áudios mostram que ele que marcou aquele encontro do diretor da JBS com o presidente Michel Temer. Fica muito claro que ele falava, ele intermediava esse encontro no Palácio do Jaburu, marcando inclusive horário. Tá certo, Trindade, obrigado pelas tuas informações. Um abraço para você. Muito bom dia e bom dia a todos. Olha lá, vamos seguir nesse assunto. Aliás, Paulinha, antes de passar a bola para Ellen aqui, como é que tá a nossa hashtag aí, hein? Nossa hashtag já tem colaborações maravilhosas. Hashtag na minha delação, Nilson de Paiva diz o seguinte: admito que tomava mais de um Yakult por dia e subornava o caçula para minha mãe não saber. É uma coisa que meus filhos fazem hoje. O Felipe Silva diz, hashtag na minha delação, eu entregaria uma gravação do presidente, mas com áudio de ótima qualidade. Então ele daria essa atenção para essa captura de áudio. Você pode continuar participando aqui. Hashtag na minha delação, eu. Ô Ellen, vamos tentar explicar essa história da mala aí, contendo os R$500 mil mala, com o sujeito, né, que sumiu com o sujeito de boa índole. O Rodrigo Rocha Loures, deputado Rodrigo Rocha Imagina se tivesse má índole. Bom, eu ouvi, acharam a mala, não acharam a mala. Bom, agora tem a mala, Ellen. É isso? Bom, vamos lá. O Brasil quer saber onde tá essa mala. O Brasil quer saber, essa mala de R$500 mil já facilitava muita coisa. Quanto carnê dava para pagar? Mas o que aconteceu com essa mala, gente? Ela foi entregue ao Rodrigo Rocha Loures, né, como uma forma de pagamento para que o Rodrigo intercedesse junto ao CAD lá a liberação de uma das termoelétricas da JBS. A JBS queria colocar em funcionamento essa termoelétrica dela, de Eldorado, e essa termoelétrica, eu inclusive até, foi uma das partes da delação do Joesley que eu decupei, que ele contava assim, um diálogo muito peculiar dele com o Rodrigo, que ele dizia assim, não, eu fui dizendo para ele assim, ó, essa termoelétrica aí, se ela funcionar, ela pode dar um lucro aí de 1 milhão a 3 milhões por dia. E eu fui dizendo isso para ele ter uma ideia de quanto que podia dar ali render para ele, né? Render para ele. Então eles acertaram ali 500 mil por mês durante 20 anos. É uma quantia considerável ali, né? E foi entregue para ele numa pizzaria aqui em São Paulo. Bom, essa mala, diferentemente da mala do Frederico Medeiros, do primo do Aécio, que tinha um chip, essa não tinha o chip. A polícia só filmou ele saindo. Então, ela não tinha um rastreador. Como não tinha um rastreador, essa mala ficou desaparecida. Não sabiam onde tinha. Quando a polícia fez uma busca e apreensão na semana passada, não encontrou a mala. E onde foram parar os 500 mil? Acharam a mala, então? Sumiu. Sem dinheiro, claro. Não acharam. Não tinha achado. Ai, caramba. Na noite passada, a Globo News cravou que tinham achado a mala. Mas a Polícia Federal, até agora pela manhã, não confirmava. Aí o Fausto Macedo, que é um dos grandes, maiores jornalistas que nós temos no país, trabalha para o jornal Estado de São Paulo, e que, sem sombra de dúvidas, quando a gente fala de Justiça Federal, Polícia Federal, é quem mais sabe de tudo, mais manja de tudo, é o cara. Agora pela manhã diz, sim, o Rodrigo Rocha Loures entregou a mala com 500 mil reais à Polícia Federal. Está com a Polícia Federal, não se sabe dizer se foi ele diretamente ou se ele mandou o intermediário entregar, mas a mala está lá
com a Polícia Federal, apareceram os 500 mil reais. Mas agora a pergunta é que não quer calar, já contaram esse dinheiro aí? Aí, meu filho. Tem que ver quanto tem lá. Tem que contar cédula por cédula, porque você sabe que teve um ali que botou no bolso. Botou na pochete. Cinquentinha ali. O primo do Aécio botou na pochete ali um calhamaço. Disso, então mais um motivo para a gente acreditar no seguinte, né? O Brasil os advogados e peritos brasileiros estão se especializando em usar a lei para impedir que se faça justiça. Exato. Pega ali um detalhe. Não sei o que, não pode gravar, não tinha autorização. Então não há crime. Edi, deixa eu jogar mais uma informação aí pro debate de vocês. O Augusto citou a matéria, a entrevista do presidente Michel Temer à Folha de São Paulo. Hoje, dando uma lida no jornal, achei um dado muito curioso que comprova que o peixe morre pela boca. Seguinte, a Folha publicou essa entrevista com Temer. Em dado momento ele diz o seguinte: quando Joesley Batista tentou muitas vezes falar comigo, achei que fosse por questão da Operação Carne Fraca. Exato. Aí vem a agência Lupa, faz a pesquisa dela e diz o seguinte: a Operação Carne Fraca, realizada pela PF para investigar um suposto esquema de corrupção na fiscalização de carnes pelo país, foi deflagrada em 17 de março deste ano. 10 dias depois da reunião que o presidente Michel Temer teve com um empresário da JBS. Aí o melhor de tudo, eu achei a declaração do Palácio do Planalto, que diz que o presidente se enganou. E agora eu quero ouvir o presidente. É uma confusão natural no percurso de tantas operações que nós temos no país. Tá certo. E ficou bem claro ali, eu acho que uma coisa positiva para todos os cidadãos do país, né? Ele disse que ele atendeu o Joesley, porque o Joesley ligou pro celular dele, ligar pro celular dele, e ele atende as pessoas que ligam. Então, por favor, se alguém aí tem o celular do presidente, ele atende todo mundo que liga. É só ligar, o presidente está atendendo a população aí, portas abertas para todo mundo. Será um prazer. E olha que essas reivindicações, perto das outras, presidente, vão ser fichinha, viu? Pode ter certeza. Vamos falar aqui de aquela descansada, aquela respirada que a gente mais ou menos. Nem tanto, Vini. Vamos falar de celebridades da TV, mas o assunto ainda resvala na política. Sim. Por que a Patrícia Bravanel, a filha do homem, né, desativou os comentários dos seus seguidores nas redes sociais? O que aconteceu? Porque assim como a Tiziana Vilas Boas, mulher do Joesley Batista e também apresentadora do SBT, a Patrícia Bravanel vem sofrendo ataques aí nas redes sociais. Ela é casada com o deputado, não é? Ela é casada com o deputado Fábio Faria e nora do Robinson Faria, né, que foi aí delatado pelo Ricardo Saldi, executivo da JF e proprietária da JBS. Nessa delação ele disse que ele participou de um jantar com o Fábio Faria, marido da Patrícia Bravanel, para negociar uma propina para a campanha do sogro Robinson Faria, eleito governador do Rio Grande do Norte em 2014. Então, quando essa delação veio a público, num primeiro momento a Patrícia Bravanel colocou, muito religiosa que é, colocou um post com uma passagem bíblica, né, em que ela dizia que toda arma forjada contra ti não prosperará. Porém, neste post, muitos seguidores a rebateram, né, dizendo que continuaram atacando a Patrícia, falando que o diabo também citou a Bíblia para enganar Jesus, que Deus está vendo que ela está mentindo, enfim, e outras ofensas. Então ela resolveu aí desativar os comentários das suas redes sociais para não ser mais importunada por esses comentários, Edgar. Vou pedir pro pai dela, então, dar a hora certa pra Mas gente. Posso dar uma outra informação? Claro. Rapidinho. Ainda de TV ou não? Ainda, TV e política? Ainda de TV e ainda de Patrícia Bravanel, porque ela vai substituir a Eliana de forma antecipada no programa da Eliana, porque a Eliana teve que se afastar por recomendações Eliana, né? médicas. Ela tá grávida, Edgar, já tá na 21ª semana de gravidez, só que ela sofreu aí um deslocamento da placenta, né? Nossa, tendo que repouso, ser afastada, né? por recomendações médicas. A gravidez é considerada estável, mas precisa ficar em repouso, né? absoluto. Então ela veio... Ela tá no meio da gravidez, né? Tá no meio da gravidez. Então, ela que pretendia, né, ficar até ter realmente o filho, até ter o parto, mas teve que se ausentar. Ela fez um post nas redes sociais dizendo que esse repouso acontece por um acontecimento que ela não pode controlar e que ela precisa salvar a filha de um parto prematuro. Disse que escreveu esse post na cama
dela, chorando, que são lágrimas de dúvidas e medo, mas que ela tem fé que em breve trará boas notícias e que o primeiro filho dela, o Arthur, tem ajudado muito nesse momento. Também agradeceu o carinho e a paciência de todos que acompanham e que tem certeza que a Patrícia Bravanel fará o programa com muito respeito. O Silvio já tinha adiantado, né? Quando ele falou que a Patrícia Bravanel hoje substitui qualquer um no SBT, então ela vai ser a substituta da Eliana. Já começa aí as gravações a partir de hoje. Vamos lá, Silvião, então. Dá hora certa pra gente aí, por favor. Vamos ver. 10h35, horário de Brasília. Segundo a Organização Mundial da Saúde, hoje existem cerca de 4 bilhões de pessoas vivendo em área de risco. Estima-se cerca de 390 milhões de infecções e 500 mil de pessoas hospitalizadas em estado grave por ano globalmente. Só no Brasil foram reportados mais de 3 milhões de casos e 1.600 mortes nos últimos 2 anos. Esses são os números da dengue, uma doença imprevisível que pode afetar qualquer pessoa e pode evoluir para uma forma grave. A prevenção é muito importante. Consulte seu médico sobre suas novas formas de proteção. Apoio Sanofi Pasteur. Vamos em frente com o Morning Show, já temos a hashtag para você interagir com a nossa hashtag pelo Twitter. Paulinha, rapidamente, qual é a de hoje? A Jovem Pan está com 2 assuntos mais comentados no Twitter essa manhã. Olha aí, 2. Jornal da Manhã, Olha hashtag Jornal da Manhã e hashtag na minha delação eu. O pessoal continua opinando. A Ellen, por exemplo, diz: negociaria ir para a Tailândia, porque Nova York está muito over, né? Muito over. O Marcelo diz: ganhei muito dinheiro pro lanche da escola, passando cola para a turma na sala de aula. Continue participando aqui. Hashtag na minha delação eu. Bom, olha aqui, a trilha já vai rolando. Acabamos de receber a notícia, o ator Roger Moore faleceu, Paulinha. O James Bond. 007. 89 anos, faleceu nessa terça-feira na Suíça. 89. E não temos muitas informações a respeito, viu, Ed? A família postou no Twitter dizendo que está devastada. O ator está lutando aí contra um câncer, mas são poucas, por enquanto, as informações a respeito da morte de Roger Moore. Ele que estreou em 73 na pele do 007. Na pele do 007, né? Já tinha feito alguns papéis antes, mas foi o papel que consagrou ele, Edgar. Ele substituiu o Sean Connery, o que não deve ter sido fácil, porque o Sean Connery era um 007 irônico, jovem, que as pessoas gostavam muito, mas o Sean Connery, um pouco insatisfeito, que saía aí do papel de 007. Ele saiu, chegou a ser substituído por um outro ator que não agradou muito o pessoal, e aí colocaram o Roger Moore. O Roger Moore já era mais velho que o Sean Connery, tinha 45 anos quando começou a fazer o 007, foi considerado um 007 muito bonzinho, digamos assim, mas foi ele quem fez o maior número de filmes como o espião, né? Então acabou se consagrando e ficando marcado aí por esse trabalho. E agora faleceu. Era Sir já, né? Sir Roger Moore. Roger Moore. Olha, salvo algum engano aqui, Augusto, talvez, vocês possam me corrigir. O Roger Moore, ele tinha participado de uma série na televisão chamada... Não, e não tinha também o Rei dos Ladrões, que aqui no Brasil tinha o nome O Rei dos Ladrões? Era western. Então não era de detetive, era meio policial, assim, Paulinha. Porque a estreia dele foi num seriado western que chamava Maverick, na década de 60. Aliás, que ele entrou pra substituir o James Garner. Acho que foi aí que eles descobriram que ele seria talvez um bom substituto. Ouvintes, me ajudem. Eu desconfio que ele tenha participado de uma série também da televisão dos anos 70 também, começo dos 70, acho que final dos 60, chamado O Rei dos Ladrões. E uma coisa curiosa é que ele começou a atuar, olha que engraçado, ele era amigo da Audrey Hepburn. Eles trabalharam juntos na Unicef e tal, e aí ele fez uma pontinha numa versão inglesa de César e Cleópatra. E aí o co-diretor dessa produção achou que ele era bom, que ele era um bom talento e tal. E esse cara, que é o Brian Desmond Hurst, ele pagou os estudos do Roger Moore na Royal Academy of Dramatic Arts. E foi assim que ele se transformou em ator. E aí fez a estreia em 007 Viva e Deixe Morrer como 007. Ficou muito tempo aí, acho que
São 7 filmes Aí. na pele do 007. Nossa, Agora a gente registro também aqui vai da esperar morte. para saber o que aconteceu, tá? Sim, Não tem muitos ok. detalhes, é isso. Sofria de um câncer e faleceu na Suíça. E a gente ainda não sabe detalhes a respeito disso. A família tá bastante chateada com tudo. E também os fãs, né? Com certeza. Tá o registro da morte do ator Roger Moore, que viveu aí e foi consagrado pelo papel, né, do agente 007. Bom, olha, as pessoas que não gostam do Donald Trump, que jamais, por exemplo, dariam a mão pro Donald Trump, agora ganharam um novo aliado. Aliás, uma aliada aí de peso, essa aliada, hein, Ellen? Por que motivos a primeira-dama, a Melania Trump, levou os críticos do presidente à loucura? Relata pra gente. A internet parou aí com o meme da primeira-dama. Eles estavam descendo na viagem oficial a Israel, estavam descendo do avião presidencial em Tel Aviv. E aí o presidente, educadamente, quem está nos acompanhando no YouTube está acompanhando esse momento, ele estende a mão para dar a mão à esposa dele. E ela, educadamente, dá o quê? Petecada. Um tapinha, uma peteca na mão do presidente. Tipo, tira essa mão pra lá. Ela, ao invés de segurar a mão do marido, dá um tapa e tira a mão dele e segue andando separadamente do presidente Donald Trump. Ou seja, parece que o clima do casamento Se apronta não em casa, está... meu. Esse fez alguma coisa grave. Alguma coisa aconteceu ali dentro do Air Force One ali. Não tava muito legal a viagem, o clima da viagem. Tipo, sai fora. Ele tá essa viagem, né, gente? É a primeira viagem dele ali pra fazer as tratativas. E ontem a gente falou... Parece que ela, muito influenciada pelo marido, quer construir um muro entre eles. Não, e ele não consegue a paz nem em casa. Aí tá tentando no Oriente Médio. Essa era a parte que eu ia dizer que ele tava lá tentando construir uma paz ali, né? Fazer um diálogo Se ali. fica a mulher primeiro, mano. Mas pelo jeito a coisa tá ruim, deu ruim assim. Aí isso acabou virando meme, obviamente, na internet. Os tuiteiros não perdoaram, fizeram todo tipo de piada, né? Disseram, olha, ninguém aguenta o Trump, nem a própria mulher dele consegue aguentar Donald Trump por muito tempo. Acabou a lua de mel ali do casal presidencial. Você vê que um ato ínfimo desse, um pequenininho, desse tamaninho, gera um flagra sensacional. Um flagra sensacional, dá tanto a entender, né? Ou pelo menos, no mínimo, aguça a nossa imaginação. E ela né? foi discreta, mínimo, né? Ela discretamente dá ela foi aquela fina. peteca. Ela foi fina, deu uma petecadinha lá, deu uma mãozinha, pum, sai fora, mané. Vamos conversar melhor. Exatamente. Vamos lá. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, recorreu da decisão do ministro Edson Fachin e pediu a ele que reconsidere o pedido de prisão do senador Aécio Neves e do deputado Rodrigo Rocha Loures, ambos afastados de seus cargos. Segundo Janot, as gravações ambientais e os grampos telefônicos decorrentes da delação da JBS demonstram que os dois vêm adotando reiteradamente estratégias de obstruir as investigações da Lava Jato. Augusto, a bomba aí jogada pelos irmãos Batista, né, abriu ou fez crescer pelo menos aí duas discussões sobre a ética ou a falta da ética, no caso aí, da classe política e também a possibilidade de ser realizada a eleição direta no país, como boa parte da população vem se manifestando aí favorável a essa questão. Agora, na tua opinião aí, promover a eleição direta agora seria um bom ou um mau negócio? O que você acha, Augusto? Seria uma violação da Constituição. Quer dizer, o Brasil sempre se dá mal quando começa a produzir invencionices que rasgam a Constituição. Fez isso em 61, como eu disse ontem, quando implantou em 7 dias o parlamentarismo, deu no que deu. Quando o certo seria substituir o presidente Jânio Quadros, que renunciou, pelo vice-presidente João Goulart, ponto, acabou. Os militares tentaram vetar, os ministros militares inventaram o parlamentarismo. A Constituição diz o seguinte: caberá ao Congresso eleger o substituto, o presidente e o vice, caso de vacância do cargo. Assim, não tem mais quem possa assumir agora, porque já estamos na segunda parte do mandato. Deixa eu te provocar aqui numa coisa. Só um segundo. O Congresso faz o que o povo quer. Boa. A turma que se manifesta tem que exigir que o Congresso eleja uma pessoa acima de qualquer suspeita, pelo menos no âmbito da Lava Jato.
E o Congresso tem um instinto de sobrevivência bastante agudo. Eles não vão eleger um Renan Calheiros, não. Depende da gente. Bom. Depende do povo. Eles vão eleger um presidente tampão, porque o calendário eleitoral no regime presidencialista é sagrado, é cláusula pétrea. Não, a eleição é em 2018. Tá. Até lá, pega alguém que conduza o país calmamente, vá tocando essas reformas, vá tentando aprovar, se perder, perdeu. Então, e em 2018, o povo escolhe alguém que tenha tempo para apresentação de programas. Nós precisamos, no momento, de um cara confiável. Perfeito, perfeito. A provocação que eu te faço é a seguinte: existe um mecanismo legal para se chegar no processo de uma eleição direta, não tem? Você tem lá, você pode, é uma PEC. Você né? muda a Constituição. Você muda projeto a Constituição. De emenda constitucional. Projeto de emenda constitucional, então é um mecanismo legal. Mas é aquele truque do Sim, momento. Tudo bem, mas o momento mostra que nomes não surgem. Você citou um nome, você falou um nome, você falou Renan Calheiros. Veja só. Não, Frei, o Congresso não terá coragem de eleger um Renan Calheiros que nem será candidato. Mas quando você... Então, Estou dando exemplo. Exato. Porque há 3, 4 anos ele teria chance. Sim. Numa eleição. Agora, veja bem, se não temos nomes para a eleição indireta, por que teremos para as diretas? Não, mas porque eu vejo muitas pessoas argumentando também nesse sentido e colocando o nome do Lula. E como ele sendo um nome que já ele tá acabado, o Lula. Ele não vai vencer. Se vencer, se ele tá tão forte... mas por que não se candidata na eleição indireta? Mas no calor de toda essa rejeição ao nome dele também, eu acho que não é garantia que ele se eleja, não. Eu, particularmente, acho isso. Agora tem uma outra questão também que vocês colocaram que eu acho importante, que não é só em relação ao possível enfraquecimento do Lula frente à grande rejeição que ele tem nesse momento de eleição direta no país. Mas, primeiro, a questão legal. É possível que haja. Se houver uma vontade ali, não sei de quem, talvez do presidente da Câmara dos Deputados, ele pode abrir um mecanismo que dê chance a ter uma eleição direta nesse momento. Veja bem. Isso é possível. É possível sempre. Como foi possível implantar o parlamentarismo. O que eu digo é o seguinte, você vai ter que mexer em vários outros detalhes que não são irrelevantes. Por exemplo, tem que se esquecer então o prazo de desincompatibilização. Você faz uma eleição direta agora, não dá tempo. Você tem que ficar 7 meses afastado de um determinado cargo. Então não pode. Alguns candidatos já não teriam chance. Fala-se da Carmen Lúcia. Carmen Lúcia não é afiliada, da eleição, não poderia, no Congresso, qualquer um pode, desde que seja afiliado a um partido. Sim, ok. Falado, explicado. Vamos lá. Então, Augusto, ainda com você. Você acha que... Você já falou um pouco sobre isso aí, né? A gente já tocou nessa questão, mas é importante frisar também que fora essa questão do Lula aí, né? Você já se colocou dizendo que talvez o PT não se daria bem ou quem seria o favorecido, no caso ao contrário, né? O presidente Lula numa eleição direta agora, no teu olhar. Mas é que tem uma ala do partido também que acha que o presidente Temer ficando ali, né, sangrando, como se disse também, né, a oposição quando a Dilma era presidenta e tal, sangrando ali é uma maneira, né, de desgastar o Temer até o final do mandato dele, fortalecendo ainda mais aí o nome do Lula, no mínimo, tirando o foco de toda essa investigação sobre corrupção da figura dele. O que você pensa a esse respeito? Não há como. O Lula tá cada vez mais enrolado e numa campanha ele será atacado como nunca. Ele vai passar, repito, vai passar a campanha inteira se defendendo, porque quem é o Lula para dizer alguma coisa do Temer? Compara os prontuários, porque ter prontuário já iguala. Começa por aí. Agora, se você quiser medir prontuário, não tenha dúvida de que o Lula vai ganhar e com larga vantagem. Então é o seguinte, a votação atribuída ao Lula nas pesquisas é a votação histórica dos petistas irrecuperáveis. Não tem jeito, eles acreditam. Agora, na campanha, como é que ele vai reduzir a taxa de rejeição? Provando que é inocente? O Lula
Temer é o dono do triplex do Guarujá, pô, é o dono do sítio de Atibaia. Qualquer bebê de colo sabe isso, e os deputados, os seguidores fingem que não. Por quê? Porque se não houver o Lula em campanha, não tem ninguém. O PT está tão despovoado de candidatos com chance que falam no Haddad, que acabou de ser surrado na cidade que ele governou por 4 anos. Não conseguiu se reeleger, perdeu no primeiro dia. É presidenciável, então é um deserto de candidatos. E isso é o problema, então eles querem o Lula. Augusto, no caso dos pedidos de impeachment aí, já são 9, né, Edgar? Provavelmente o Rodrigo Maia não acate esses pedidos, né? Também com a rejeição do Temer aí em não querer renunciar. Aquela eleição do processo de cassação da chapa ganha força? Ganha. Que era um processo que já estava batido, né? Ganha. Todo mundo falou que não ia passar e agora ganha força. E de todas as possibilidades de retirada do presidente, essa talvez seja a mais ágil, né? A mais ágil e acho hoje a mais... plausível. É a plausível. A mais plausível. O impeachment demora muito. Sim. Aí chega quase a eleição de 2018. Então, um negócio tem sentido. Ele devia renunciar, né? Devia pensar um pouco no país, né? Ter um surto de lucidez e fazer isso. Mas, então, vamos ver o que Não renunciarei. Não renunciarei. Não. Vamos lá, a atriz e apresentadora Monique Ozzi foi condenada a pagar R$30 mil ao ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. Foi em razão daquela postagem que ela fez no Instagram, Vini? Do Roger Abdelmaci. Ah, sim. Né, que o Gilmar Mendes acabou absolvendo, né? E aí ela colocou esta postagem com a legenda: se o ministro do STF... Absolvendo não, foi uma questão de habeas corpus, correto? Não foi isso? Sim, na época dele, ele né? deu habeas corpus pro Roger Abdelmaci, que tinha sido condenado a 278 anos de prisão pelo estupro de 37 pacientes. E aí ela fez essa postagem com a legenda: se o ministro do STF faz isso, nem sei o que esperar. E aí o Gilmar Mendes acabou processando aí a Monique Ozzi. O pedido inicial era de R$100 mil, mas aí acabaram baixando aí 70% do valor. Então na última semana ela pagou R$30 mil para o Gilmar Mendes. Além dessa frase, tem ainda a palavra mais... Cúmplice, né? Com interrogação ali, né? Pergunta, cúmplice, né? É isso que eu acho que pesou, né? Na avaliação aí, que fez com que... Era 100 mil a multa, né? 100 mil, caiu baixou para 30, que a assessoria da Monique Ozzi disse que já fez esse pagamento aí. A apresentadora já fez esse pagamento na última semana. Agora, esse caso é um absurdo, né, Edgar? Por mais alto cargo que o... Não, os dois, né? Os dois. O habeas corpus que ele concedeu e também esse processo contra a Monique Ozzi, que é um caso claro de censura aí. Aliás, a imprensa tem sido um pouco generosa, né? Ou se não muito generosa com o ministro Gilmar Mendes, porque ele aparece aí nessa história da JBS, está nessa delação em mal pra burro, né? Se movimentando a pedido do Aécio para convencer um senador do Pará, Flecha, Ribeiro, uma coisa dessas aí, a votar de um jeito ou de outro. O que ele tem que se meter com tem que fazer o legislativo? Né? Ele não sabe que os poderes são independentes? Ele não sabe da separação dos poderes? Aí fica bancando a Vestal? Sim. Não dá, né? Não dá. Vamos lá, agora o assunto é cinema. O Festival de Cannes, na França, tá na reta final, termina agora dia 28. Paulinha, quem são até agora o rei e a rainha desse festival, hein? Dá pra gente já classificar? Não sei, se eu disser pra você... Teve protesto? Protesto não, mas teve já vaia e aplauso. Teve vaia e aplauso. Então esses são termômetros que a gente tem, né? A gente só vai saber no grande final, dia 28. Mas se eu disser pra você que, por exemplo, Nicole Kidman tem sido chamada de a rainha do festival, o que é que você acha? Você acha que tá dentro? Tá dentraço. Tá dentro, né? Não, mesmo porque ela tá arrasando mesmo. Só ali em Cannes ela tem 2 filmes em competição, mais um filme que só foi exibido, mas tá fora de competição, e a série também Top of the Lake, que ela entrou pro elenco. Então a gente teve já, por exemplo, a exibição de um filme que chama The Killing of a Sacred Deer, que é de um diretor grego que chama Yorgos Lanthimos, não sei se é assim que se fala,
mas que inclusive foi do filme The Lobster, A Lagosta, que fez bastante sucesso pra galera que gosta de um cinema mais alternativo, agora no Oscar. Concorreu até como roteiro original. E esse filme, The Killing of a Sacred Deer, tem a Nicole Kidman e o Colin Farrell. Eles fazem um casal, ele é médico, ela é esposa, eles têm filhos, e aí aparece a figura de um menino, que teve o pai que morreu na mesa de cirurgia do personagem do Colin Farrell, ele vai atender esse menino, começa uma relação estranha ali também entre os dois, e os filhos desse casal, Edgar, começam a ter probleminhas sérios de saúde. Meio uma coisa, um suspense, um terror. Eu não vou dar spoiler aqui, senão da pena já entra em cana e tudo mais falando francês. Caramba. Mas a questão é que o filme... assim, eles vão somatizando... Tá bom, vai. Não sei, parece que vai dar ruim, entendeu? Mas a questão é a seguinte, o filme foi vaiado. Esse filme foi vaiado, mas, por exemplo, a Nicole foi elogiada. Ela tá muito bem no filme, ela salvou. Até quem falou mal do filme... falou que ela tá bom. Tá bem, ela tá bem. E ela faz um outro filme com o Colin Farrell também em Cannes, que é o novo da Sofia Coppola, O Estranho que Nós Amamos. E esse aí a gente ainda não tem os comentários, porque ainda não foi exibido. Agora, a gente teve ela no tapete vermelho de How to Talk at Girls at a Party. É muito nome, né? É muito chato. Não vou ficar falando nome nenhum aqui pra vocês. Que tava lá no Paralelo. Aí ela vai no tapete vermelho, todo mundo acha ela maravilhosa, acha ela chique. E ela é mesmo. Tem gente que pega no pé com a história de botox, de plástica. São ignorantes, aquelas loucas. Eu acho que ela tá sempre muito bem. E nessa série Top of the Lake, que tem até a primeira temporada pra assistir na Netflix, quem ficar interessado, ela vai entrar pra segunda temporada. Então ela tá completamente transformada, assim. Também um papel bastante interessante. Quem pode atrapalhar isso? Quem pode? Uma atriz, que eu acho que o Edgar vai gostar dessa menina. É uma atriz italiana, nascida em Roma, chama Jasmine Trinca. Ela é a estrela do filme italiano Fortunata. Sim. Esse filme, fica de olho, tá no meu blog o trailer, assista. Ela faz uma cabeleireira que passa perrengues aí de dinheiro com ex, pra, enfim... ter uma vida melhor, pra se dar bem na vida. Essa atriz aqui tá sendo considerada a musa. Então a gente vai ter essa batalha, a rainha e a musa. Nicole Kidman e Jasmine Trinca. Quem será que se dá bem agora? O rei, eu duvido que vocês acertem. Vai lá, fala logo que a gente tá com o tempo aqui já. Não vai dar tempo pro rei, hein? O rei é o Adam Sandler. E aí vocês vão achar que eu tô de piada, entendeu? Porque o Adam Sandler é dos atores mais gongados da história, com razão, porque tem muito filme ruim. Verdade. Tem alguns filmes ali que se salvam, são bem poucos, Quem tipo... que não tem filme ainda. ruim, hein? Não, mas ele tem muito. Eu não vi nenhum bom ainda. Até o De Niro tem até os críticos, Darim não tem. Os críticos consideram que tem até um estilo de filme Adam Sandler e que é sempre ruim, entendeu? Só que ele tem uma parceria forte com a Netflix, tá lançando filmes pela Netflix. Até agora filmes gongados, mas esse filme, The Marriage Stories, do Adam Sandler, foi exibido, foi aplaudido de pé, e a crítica tá tendo que se ajoelhar, se redimir e dizer... Chegou o dia que a gente vai ter que falar que o Adam Sandler é um bom ator e ele pode até concorrer ao Oscar. Tem gente já projetando que esse projeto Netflix e Adam Sandler possa render a primeira indicação ao Oscar desse homem. Já fez produções maravilhosas como Clique, Tratamento de Choque, como se fosse a primeira vez. Tá bom. Tem que falar mais alguma coisa ou não? Só que o Zack Snyder justificou a saída dele da produção da Liga da Justiça, esse diretor importante, o Zack Snyder, que teve uma filha que se matou. Foi uma coisa bastante triste. As pessoas não entenderam direito porque ele se afastou e o motivo é esse. Desistiu da Liga da Justiça, tá fora, então talvez... Por um motivo mais do que justificável. Ele achou que poderia retomar, mas não vai conseguir. Vamos lá, dá pena. Você que não ficou bravo com nenhum spoiler, dá a hora certa pra gente. Horário aí, 11h02, horário de Brasília. Vamos em frente ao Morning Show dessa terça-feira. Olha aí, Paulinha. Chega mais. Fala, querido. Estamos nos TTs, nos assuntos mais comentados desse país. Boa! Muito bom, hein? É muita gente participando da hashtag Na Minha Delação Eu, como Karina Oliveira, que diz o seguinte: só forneço as informações mediante a muito chocolate e pizza, não necessariamente nessa ordem. Essa propina tá barata. Tem muita gente se vendendo por comida. Tô bem chocada. Isso é uma constatação que eu tenho aqui, é científica. Também tem o Felipe de Oliveira,
Na minha delação, eu já fiz trabalhos por 3 coxinhas e 1 caçulinha. Uma caçulinha, não sei como é que fala. Guaraná com a caçulinha. Então é 1 caçulinha. Realmente que não ótimo. tem DNA da pobreza, Paula. Pessoal não existe aí. Está se vendendo por comida, tá? Tá bom pra você, Edgar? Que milhões, que maleta. Não, é coxinha, caçulinha, entendeu? Qualquer coisa. Sim. Olha, e aqui a interação pelo nosso WhatsApp é em torno dessa polêmica gerada com o novo clipe da Malu Magalhães, Você Não Presta, aí acusado de racismo, gerando aí controvérsias a respeito, né, das intenções, né, da colocação ali dos negros que participam como bailarinos do clipe, o cenário onde ele é registrado, quer dizer, bom, pelo que eu li, aí agora entrando na conversa, um pouco, Paulinha, rapidamente pra gente, eu imagino que os ouvintes que interagiram com a gente, se não tinham assistido, se não conheciam o clipe, foram até o YouTube pra conhecer o trabalho Você Não Presta, da Malu Magalhães, que vai estar no disco dela novo, o disco vem pra ser lançado ainda. Eu tenho essa questão, né, da colocação, o negro sempre, corpos suados, bundas rebolando, desnudos, né? Desnudos ali, mostrando o corpo, ela única branca à frente, vestida, eles, né, meio sem roupa. Como adereço ali atrás. Eu não sei, sabe? Eu entendo a colocação de quem acha que é racismo isso, mas eu não sei, eu chego a pensar que também tem um exagero nas coisas aí, né? Eu acho que chega um ponto em que você não pode mais seguir nenhum passo, você não pode nem... no caso, eu poderia até dizer, exaltar a beleza da dança dos negros, assim como exaltamos o potencial no esporte dos negros. Eu não sei, mas aqui é um branco falando, hétero, casado, tem todas essas coisas, né? Mas a gente perguntou, mesmo assim, a gente queria colocar o assunto. Augusto, quer falar, Augusto? Você chegou perto do microfone aí, Augusto. Eu cheguei porque eu estava interessado, estou interessado em comentar assim, mas só para registrar que você tem toda a razão, há exagero nisso, precisa parar com esse negócio. Porque você viu o clipe? Olha aqui, o clipe é ela dançando, um clipe bonito, imagens bonitas, pessoas felizes de estarem ali. Inclusive tem esse fator dela estar usando a camiseta do Oscar, uma referência, a gente já falou, o Oscar 2002. O primeiro Oscar que premiou negros, né? 2, a Halle Berry como melhor atriz e o Denzel Washington como melhor ator, então 2 atores negros. Enfim, eu não sei, Ed, eu acho assim, ó, é como você falou, também a gente tem que se colocar no nosso lugar. Eu não sou negra, então já começo por aí. Tô fora, eu acho que, por exemplo, eu assisto e pra mim é normal. Eu achei legal também. Só que não dói em mim, mas se doeu em várias outras pessoas, eu acho que é coisa de se conversar. Não é intencional, não acho que é maluqueira, mas... Esse pessoal precisa assistir aquele filme... Como é que tem o nome daquela marcha liderada pelo Martin Luther King? Como é que é o nome do filme recente? Que é a Marcha do Milhão, né? Que fala da Marcha do Milhão. Cidade, tem o nome da cidade onde começou aquela marcha do Martin Selma, Luther King. Não. Isso. Selma. Assista aquele filme para ver o que é racismo. É claro que coisas menores também ofendem e tal, mas não se pode esquecer que o Brasil, há pouco tempo, chamava de crioulo um jogador de futebol que podia exigir ser chamado de rei. Tem que me chamar de rei. E o Pelé nunca deu bola para isso aí, porque o modo de você fazer tem que ser levado em conta, não tem nenhum, não há o intuito de espezinhar, de menosprezar, então precisa relativizar as coisas. Você tem medo de falar qualquer coisa, de fazer qualquer brincadeira, porque é considerado ofensiva. Eu vou contar um caso pessoal aqui, só para ilustrar. Eu dei tanta risada com meu pai. Meu pai é, de uma geração anterior, viveu nessa época. Meu pai, inclusive, jogou contra o Pelé quando era juvenil do Guarani, viu, Augusto? Só para registrar. Que maravilha. Jogou contra o Pelé, você citou aí. Eu adoraria ser driblado. Ele era meia, meu pai também, mas foi 2-1, perderam pro Santos. O Guarani perdeu pro Santos 2-1. Mas enfim, a gente tá falando disso e ele uma vez disse que se viu numa situação que acabou sendo engraçada, no fim, porque os dois riram juntos. Ele tava numa situação onde... pública e foi se referir da pior forma que ele poderia se referir a um negro. Se ele ouve o programa, se ele estiver me ouvindo, talvez ele fique bravo comigo, mas agora já foi, pai. Ele falou assim, ele foi se referir à pessoa e falou, Moreno, ele gritou, falou assim, Moreno, aí o cara virou pra ele e falou assim, ó, não economiza na tinta não, bicho, negrão mesmo. Daí ele falou, olha o que eu fui fazer. Agora então eu conto uma do meu pai. Nos bailes do Clube dos Negros de Taguaritinga,
ele se referia com Colorede, baile dos Colorede e tal. Isso sim é um absurdo, porque aí embute você se não quer chamar, porque senão você sabe que você é inferior. Então, disfarça, colorido, né? Colorede. Pois é tão tênue essas coisas, né? Porque eu ao mesmo tempo que digo... Eu digo que teu pai queria insultar o cara. Pois é. Claro que não queria. Mas eu acho que a Malu também né, ela Augusto? deve ter pensado em fazer uma coisa legal. Você acha que ela quer? Imagina, ela deve ter querido fazer uma coisa super legal. Agora, sei lá, essas livres interpretações, a hora que você coloca... Mas agora... É a vidraça, né? Pra jogar pedra... A voz atual tá dizendo o que pra gente? Peraí, isso não é legal. Você colocou muito bem, falou, eu não gosto, eu fico mal, eu fico triste, isso me incomoda. Então, ok, legítimo. Tá aqui, a gente tá pra discutir, pra melhorar. Levanta-se o assunto. Levanta-se o assunto, vamos conversar sobre isso. Agora, claro que a intenção dela foi zero essa, acho que foi muito pelo contrário. Também acho. Com certeza. Mas, sei lá, são coisas pra gente olhar também, né? Tipo uma série que tem, Dear White People. Querida Gente Branca. É uma série que vale a pena assistir, Ed. Boa. Porque ela explica muitas dessas questões e de um jeito que não é de apontar o dedo, entendeu? Porque se a Malu errou de alguma forma, é óbvio que tem a ver com toda essa cultura que a gente tem. Claro que seu pai, quando fala moreno... mudança de gerações, é verdade. Isso. Agora, até isso virar uma coisa automática e as imagens, enfim, não trazerem toda essa história e toda essa dor pra quem observa, vai demorar. E olha, essa molecada, essa juventude tá se ligando nisso e moldando uma maneira mais igualitária, mais justa da sociedade. Eu sou otimista, já falei aqui, quero crer. Em casa, por exemplo, a minha filha mais velha falou para as mais novas assim, vocês assistem The Get Down, assistem A Origem do Hip Hop e tal, então vai assistir Dear White People também, porque tem muita coisa a dizer ali. Agora, tudo que a gente tá falando para ouvir os nossos ouvintes, que mandaram para cá mensagens pelo nosso WhatsApp dizendo o que acharam do vídeo da Malu e se tem racismo ou não ali. Vamos ouvir. Bom dia, pessoal do Morning Show e bancada. Bom, eu acho o seguinte, eu vi o clipe, eu não acho racista. Acho que o pessoal tá pegando muito pilha. Qualquer coisinha é racismo, é homofóbico. O pessoal tem que curtir mais as coisas sem botar racismo no meio, homofobia. Um abraço, Alex, São Paulo, capital. Bom dia, Renato de Guarulhos. Prazer estar com vocês. Eu não acho que o clipe é racismo, não. Eu acho que as pessoas buscam comentário. Ela já fez esse clipe contando, já buscando esse bopzinho, querendo fazer esse draminha todo aí pra surgir, pra ela se levantar na fama. Eu não vejo nada demais no clipe, não. O racismo tá dentro de cada um. Bom dia a todos. Bom dia, Morning Show. Eu sou o Pedro aqui de Bragança Paulista, terra da linguiça, desempregado, assistindo o Morning Show via internet todos os dias. Um programa muito legal. Eu assisti o videoclipe da Malu Magalhães. Achei um vídeo, uma música muito boa, apesar de não gostar muito do estilo, né? Mas ela atingiu o objetivo dela, que era polemizar. Afinal de contas, o tema racismo no nosso país é bem confuso, do que é e do que não é. E ela aproveitou essa oportunidade e polemizou o clipe, que de fato vai gerar muita discussão no mercado. Já gerou, né? Vamos lá, voltando à nossa política aqui, a política brasileira, tô dizendo. O ex-presidente Lula foi denunciado mais uma vez no âmbito da Lava Jato. Os crimes pelos quais o petista é acusado são os de corrupção e lavagem de dinheiro, naquele caso lá já, que se arrasta do sítio de Atibaia. Ellen, quais os detalhes de mais esse processo contra o ex-presidente Lula? Dessa vez ele vem acompanhado de outras 12 pessoas, né? E ele é acusado de ter recebido aí o pagamento de propina de 128 milhões de reais por parte da Odebrecht e 27 milhões por parte da OAS. Esse dinheiro, ele não é dinheiro vivo, na verdade isso veio pago aí através dessas reformas do sítio, né? Que não era um sítio que estava no nome dele, estava no nome do Fernando Bittar, mas que os procuradores entendem era um sítio dele, que ele usufruía. E que foram feitas reformas, né? Então esses 128 milhões, 27 milhões, foram obras, foram reformas, melhorias feitas no sítio,
a pedido da família, para que ele pudesse usufruir desta propriedade. Então, a denúncia que é feita, você citou aí os crimes, elas foram feitas com base nisso, quer dizer, foram feitas com evidências, delações, que disseram, olha, a dona Marisa pediu para fazer tal coisa, né? Os engenheiros da OAS, da Odebrecht, disseram, um dia lá a Marisa, numa festa de aniversário, disse que tinha pressa para fazer essa reforma, que tinha que ser até o final do mandato, antes do final do mandato, a Lula queria que fizesse essa melhoria, e aí os procuradores foram juntando essas provas, estimaram o valor dessas melhorias que foram feitas no local, avaliaram tudo isso. E o que era a contrapartida? A contrapartida eram contratos que essas empresas, essas empreiteiras, ganharam dentro da Petrobras, né? Em troca, elas ganharam contrato, em troca, elas mantiveram gente que era do interesse delas em cargos importantes, em cargos estratégicos dentro da petroleira, e aí, por isso, que houve essa denúncia dos procuradores, então, envolvendo o Lula no Ministério Público Federal, fizeram essa denúncia à Justiça Federal. Além do Lula, foi denunciado também nessa, mais uma vez, o Marcelo Odebrecht, o Bunlai, que ficou popularmente conhecido como amigão do Lula, né? Todo mundo chama ele como amigão do Lula, o Emílio Odebrecht, tem aí o Roberto Teixeira, o próprio Fernando Bittar, que é no nome dele que está o sítio, e a gente tem aí esses nomes mais conhecidos, alguns outros menos conhecidos, o Léo Pinheiro, tá aí junto. O Léo Pinheiro é um dos que ajuda a esclarecer, mas está aí junto também, denunciado pelo Ministério Público Federal. Ô Ellen, você deve se lembrar, Augusto, Vini, Paulinha, o Toquinho esteve aqui e lembrou de uma frase célebre do Vinícius, e dizia que o uísque era o cão engarrafado, né? Que era o melhor amigo do homem. Melhor frase ever. Sensacional. A pergunta e a alusão que eu faço aqui é uma adega de sei lá quantas centenas de garrafas levadas para um lugar que não é teu, já que o vinho também pode ser considerado o melhor amigo do homem, o cão engarrafado. Claro. E com a consciência que a gente tem, a ciência de que Lula gostava de dar umas talagadas, né? Eu queria ser amigo do dono desse sítio. Eu queria ser amigo dele, porque é uma coisa maravilhosa, né? Você vai ampliando o sítio. O Lula não gosta de coisas pequenas, né? Ele falou que o triplex lá era muito vagabundo, acanhado. Então deve, o dono... O Bittar é o único dono de sítio do mundo que tem a maior casa não frequentada pelo proprietário. Exato. Não tem a dúvida. E os áudios, né, captados dele falando. O MST descobre isso, hein? É sensacional, né, Guilherme? O cara que é denunciado e o advogado vem e fala essas coisas, né? Tem áudio do Bittar falando, olha aqui na adega do homem, não sei o que, tô aqui na suíte presidencial. Olha, eu fico imaginando, se ele acha que no apartamento não caberia a adega. Eu imagino o tamanho da adega. Agora ela tem de ser substituída rapidamente, né? Tem que ser uma troca... Tem que ser. Não, ali a rotatividade é muito grande das garrafas. Sim. Vamos na parte técnica, Augusto. A acusação, a defesa do presidente Lula diz que a acusação é frívola e que é uma tentativa aí, palavras da defesa do Lula, uma tentativa desesperada de justificar a sociedade a perseguição contra o ex-presidente. Fecha aspas aí. Quer comentar ou não? Numa palavra, ele gosta de chamar de ex-presidente, né? O cliente que provavelmente vai presidir o mundo carcerário daqui a algum tempo. Pelo menos por algumas semanas. Agora, a tentativa desesperada de justificar a sociedade e a perseguição contra o ex-presidente tem como última etapa o tratamento brando concedido ao presidente atual, Michel Temer, e ao líder da oposição, Aécio Neves, né? Sim. Ele tem que justificar isso. É uma perseguição contra o Lula. Aí eu vou e solto essas informações sobre o Aécio e o Temer. A Lava Jato já o caso da Lava Jato já não suporta mais essa conversa de perseguição. Então eles perseguem todo mundo. Sim, sim. Vamos lá, vamos falar do quê? Futebol agora, hein? Será que a gente fala de futebol, Vini? Bora? É uma boa hora, né não? Sim. Olha a musiquinha, ó. Fui longe agora, hein? Aliás, daqui a pouco o Lula tá fazendo mais hat-trick que o Cristiano Ronaldo, né?
Vamos lá, E Vini. vai superar o número de Copas do Mundo da seleção. Já é penta. Ô, Vini, o São Paulo bateu ontem o Avaí por 2-0, depois do jogo, em entrevista aí ao programa Agora vai. Bem Agora sim. Amigos. O técnico... O técnico Rogério Ceni soltou várias indiretas aí, né? Falou que a vida de técnico não é fácil, né? E aí? Não, sabe o que acontece? Primeiro que é constrangedor o que o Bem Amigos faz, né? Isso já aconteceu no ano passado. Todos os jogos às segundas-feiras, como o programa vai ao ar logo após o jogo, eles colocam ali os personagens do jogo. Alguns personagens do jogo em uma cabine, né? 2 do time da casa e 1 do time visitante. Então isso acaba sendo um pouco até constrangedor, porque o cara que perde ficar ali do lado, né, dos 2 caras que acabaram de ganhar dele, é meio fora de mão. Mas enfim, ontem foi lá Rogério Ceni, Rodrigo Caio e Marquinhos. Aí Rogério Ceni e Rodrigo Caio, obviamente que os jornalistas que estavam ali no Bem Amigos quiseram perguntar sobre aquele episódio ainda do caso do Fair Play, da semifinal do Campeonato Paulista entre Corinthians e São Paulo, né? O Corinthians que ganhou aquela partida por 2-0 e o Rodrigo Caio teve aquela atitude de falar que tinha sido ele que tinha tocado no goleiro do São Paulo e não o Jô, e aí o Jô não levou amarelo, o Jô participou do próximo jogo, acabou fazendo gol no São Paulo, enfim. 30 dias depois, quase um mês depois deste caso, veio à tona que o Rogério Ceni no vestiário teria chutado um quadro, uma prancheta, e essa prancheta teria pego no Cícero, né? Então perguntaram sobre isso para o Rogério Ceni. Só que o Luiz Carlos Júnior, que é o apresentador do Bem Amigos, ontem substituindo o Galvão Bueno, fez toda uma introdução falando sobre o Rodrigo Caio, que agora está na seleção, que o Tite convocou ele pelo gesto de fair play, que isso é um exemplo nos tempos de hoje que nós estamos aqui no Brasil, passando por todos esses momentos de corrupção. E aí o Rogério não gostou muito dessa comparação e deu uma indireta aos jornalistas que pensam dessa forma. E talvez o Rodrigo e o Tite sejam pessoas melhores do que eu. Talvez seja isso. Mas dentro do calor do jogo, com o objetivo sempre da vitória. Agora, não confundam, por gentileza, hein? Eu só peço para que vocês não confundam um mundo, como você falou, Luiz Carlos. Você falou de tanta corrupção, tanta gente aí que está sendo questionada politicamente. Não confundam um ato de um cartão amarelo. Não cheguem a comparar, por gentileza, com a política. Seria injusto, tanto com ele quanto comigo. Eu cobro todos os jogadores e no dia do jogo eu falei para ele, eu perguntei se ele sabia que o Jô tinha 2 cartões. Mas é muito fácil falar de um treinador que tem 8 jogos na seleção brasileira com 8 vitórias, e eu acho que o Rodrigo Caio, me desculpa, se eu fosse treinador da seleção brasileira eu levaria ele para a seleção, mas pelo futebol que ele joga, não pela atitude de tomar um cartão, porque senão daqui a pouco cada um que acusar um cartão amarelo tem que ser convocado para a seleção brasileira. Mas talvez tanto o Rodrigo, que eu tenho uma admiração, um carinho muito grande por ele, quanto o Tite, que hoje é o melhor treinador do Brasil, considerado por muitos o melhor treinador do mundo, sejam pessoas melhor do que eu. Aí. E aí, hein? E aí? Tem ética maior, tem ética menor, a gente tem tamanho de olha ética. Olha só, não quero me elogiar, não. Mas eu joguei futebol muitos anos e nunca... vai, Augusto, vai. Peraí. Entrevistei na beirada do campo. Brincadeira. Joguei muito na Várzea aqui de São Paulo. Aplausos, é verdade. Belo time, digo o seguinte. Além de tudo, é jogador. Eu jogava numa posição que já mudou de nome, que era quarto zagueiro. Né? Jogava como central, como zagueiro pela esquerda. Eu nunca cometi uma falta. Nenhuma. É sua cara, Augusto. A falta deliberada. Sim. A deliberada. Eu nunca dei um carrinho por trás, por exemplo, porque eu achava que eu podia ferir o cara. Não se pode pensar assim. Sensacional. Agora, isso não me torna melhor, não. Me torna diferente do que do Rogério Ceni. Diferente dele. E agradeço os aplausos aqui.
O cara era quarto zagueiro. E não dava carrinho. Não dava carrinho bem. por trás. Jogava bem, ou Domingos da Guia não dava carrinho. Verdade. Igual a você, Augusto, eu também que tenho uma experiência aí dentro dos campos. Fui ponta, Começou a história de pescador. ponta direita e alguns times de várzea lá em São Bernardo, né? Mas sei que o calor do jogo às vezes acaba provocando algumas situações. Claro, eu já briguei fisicamente, mas aí é outra história. Outra história, claro. É briga mesmo, não é jogada de futebol. E aí Mas o aí Rogério... ele dizia assim, eu democraticamente vou lhe dar uma bofetada. Não, eu já dividia bem. E ele admitiu a história do quadro, viu? Falou que realmente tava no momento de fúria, deu um chute no quadro, acabou resvalando no Cícero, mas que os dois estão bem, não tem problema nenhum. Só que a imprensa, e principalmente os canais de esportes fechados, que precisam preencher uma grade de 24 horas por dia, precisam falar sobre esses assuntos. Olha aí, ó. Essa foi a opinião do Rogério Ceni. Preciso girar o assunto agora. Posso ir em frente, Vini? Bora. Augusto ídolo. Paulinha, então vem comigo nessa, hein? Você deve estar perguntando por que eu tô tocando essa música dos Stones, né? Aí eu vou ler aqui a seguinte nota. O Beco do Batman, conhecido ponto turístico aqui de São Paulo, na Vila Madalena, pode estar com seus dias contados. É que o espaço recebeu a visita que costuma dar azar aí, hein? Dá azar? É. Para os outros. É uma É sacanagemzinha nossa. Não é possível. Aí você pega Mickey. a Já nota era. que eu falei, né? O som dos Stones rolando, o vocalista, Saudade, Mick hein, Jagger. Caramba, né? Mick Jagger tá no Brasil. Não sei, é estranho. Nesse porque desde a momento, semana passada ele tá piada aqui. pronta. Pisou no Brasil. Pois é, ele veio pro aniversário do filho, fez 18 anos, andou circulando por aí. Foi numa escola de música semana passada. Foi no aniversário do filho e agora foi no Beco do Batman. Vamos acompanhar o que vai acontecer com essas instituições. O Brasil mesmo teve um certo abalo. Brasília, ele não deu nenhuma faltinha. Eu fico imaginando Dá pros a outros, seguinte velho. situação. Você tá ali na Vila Madalena, sossegado, numa mesa de amigos, tomando uma cerveja gelada. Aí passa na calçada quem? Mick Jagger. Mick Jagger, já pensou? Nossa senhora. É? Você Senta fala, aí, Mick. tô bem louco, vou parar de beber agora. Vamos comer um torresmo aqui com a gente. Tá louco, vai engasgar. Será que tem alguma coisa a ver? Não sei, hein? Fica pra vocês, tô esperando aqui no Twitter. Ai, que bom, hein? E aí, vamos pro ganhador? Especialmente Aí, para Faustão. Mick Jagger e para Augusto, quarto zagueiro. Todos os jogos que eu cobri, nunca fiz uma falta. Falta violenta. Brincadeira. Falta violenta. O vencedor é o glorioso Pedro Edgar. Aê, boa, Pedro. Obrigado pela participação de todos, aliás, que mandaram mensagens aqui para o nosso WhatsApp. E tem também hoje no Twitter, porque fomos para os TTs, não fomos, Paulinha? Seguimos nos TTs Olha com a aí. hashtag Na Minha Delação Eu. Vocês, inclusive, podem continuar participando. E quem ganhou foi Quem? Camila, com Boa. muitos As. Tem muito A depois. Eu vou falar com você aqui, Camila. Inclusive, é aniversário dela. Olha que sorte. Legal. Parabéns, querida. Boa. Ficamos por aqui, então. Muito obrigado. Quero mandar também um abraço especial Pra para sua Augusto esposa. Nunes. Pro quarto que zagueiro. no gramado tinha a mesma elegância que exibe aqui nas manhãs do Morning Show. É um diplomata. Ficamos por aqui. Amanhã tem mais, a partir das 10 da manhã aqui na PAN. Errou! Obrigado pelo prestígio e pela audiência, viu? Muito bom ter vocês com a gente aqui sempre, todas as manhãs, no Morning Show. Tchau! Pô, olha lá, você sabe de uma coisa? Eu joguei no amador do Clube Atlético. Dizia, até o quarto zagueiro Augusto time fazia melhor, meu. E olha aí, tem história de futebol e não é mentira de vestiário não, hein? Amanhã tem mais.